No Evangelho de hoje, Jesus nos conta uma parábola, mostrando a necessidade de rezarmos sempre, de insistirmos na oração, e coloca essa parábola desse juiz injusto, que não temia a homem nenhum, que não temia nem mesmo a Deus. E eis que uma viúva insistia com ele, importunava a ele para que ele fizesse justiça a ela. E até que ele acabou decidiu de fazer justiça a esta viúva. Agora, nós podemos pensar que podemos rezar a Deus e pedir a Deus com insistência aquilo que nós queremos. Parece que, se nós olharmos superficialmente esta leitura da Sagrada Escritura, nós podemos pensar que nós podemos fazer com que Deus mude a ideia e que me dê aquilo que eu quero, através da minha oração pertinente. Mas não é bem assim. Primeiro porque esse juiz injusto não representa a Deus, porque Deus não é injusto. E Deus é aquele que quer nos dar a justiça. Ele nos ama e quer fazer a justiça na nossa vida. E essa viúva, ela pede para esse juiz injusto: faze-me justiça com o meu adversário. Quer dizer, o clamor da justiça, faz-me justiça. Agora, será que Deus não quer fazer justiça na nossa vida? É claro que Ele quer fazer justiça na nossa vida. É claro que Ele sempre vem fazer justiça na nossa vida, porque Ele é justo. Então não é uma questão de nós insistirmos nos nossos desejos, insistirmos nos nossos pedidos para que Deus realize aquilo que eu desejo na minha vida. Porque o centro da oração dela, aliás, o centro da insistência dela é a justiça. E Deus, Ele vem fazer justiça na nossa vida. Agora, o que será que é a justiça? Se nós pegarmos alguns casos, até que aconteceram este ano, por exemplo, do deslizamento de terra que teve lá em Minas, que matou muita gente e que até hoje parece que aqueles culpados estão impunes, o que seria a justiça? Seria de ver quem é o responsável, seria pegar os responsáveis, realizar o julgamento, dar a eles uma pena, que pode ser uma pena financeira, pagar alguma multa, pode ser também uma prisão por alguns anos, ou prisão perpétua, e pode existir alguns meios para que ele possa fazer justiça sobre o que ele acabou provocando. Também para aquele policial que matou a menina, a Ágata, Então, se vê quem que foi o responsável, se faz uma justiça, se julga e se dá a ele uma pena. Só que isso não realiza a justiça. Essa não é a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é aquela em que dá ao morto, aquele que morreu, a vida. Dá a ele a vida, a ressurreição. E dá àquele que cometeu, o delinquente, dá a ele a possibilidade de conversão, dá a ele a possibilidade de salvação, dá a ele uma vida de santidade. Então a justiça de Deus é aquela que quer que aquele inocente que morreu
tenha vida, ressuscite, e aquele que foi o assassino, que ele se converta, se torne santo. Esta é a vontade de Deus, esse é o projeto de Deus, aquele que quer salvar a todos. E para isso que nós somos também chamados a testemunhar a Deus. Testemunhar o imenso amor de Deus, para que aqueles que são delinquentes, aqueles que estão no pecado, que estão assaltando, matando as pessoas, vivendo no pecado, e até no pecado moral, possam se converter, possam buscar uma vida de santidade. É isso que Deus quer para todos nós. Esta é a justiça de Deus. É isso que Ele procura de nós. Agora, Ele fala, mas quando voltar, será que encontrarei fé sobre a terra? Será que acreditarão? Será que terão pessoas que acreditarão em Deus? Porque sem a oração, nós nos perdemos a batalha contra o mal. Na primeira leitura nós vemos que Josué, ele vai à luta contra os amalecitas que eram um povo e que aqui nós damos a ele a representação do mal. Então, uma luta do bem contra o mal, em que Moisés na montanha, com seus braços levantados, que é um sinal de súplica, de oração a Deus, enquanto ele está com os braços levantados, enquanto ele está em oração, o povo, com Josué, o povo de Israel, vence a batalha. Quando ele se cansa da oração, quando ele abaixa os braços, o povo de Israel, o povo de Deus, com Josué, perde a batalha. Enquanto rezamos, nós lutamos contra o mal e somos capazes de vencê-lo pela graça de Deus. Enquanto nós cansamos, nos deixamos levar pela preguiça, pelas nossas más inclinações, nós perdemos a batalha contra o mal. É preciso buscarmos essa força na oração, porque só Deus pode vir em nosso socorro, só Deus pode nos dar a sua ajuda, só Deus pode nos reerguer, pode vencer a batalha do nosso dia a dia. E como podemos vencer a batalha do dia a dia se nós muitas vezes nem nos preparamos para o dia com a oração? Levantamos correndo e vamos logo para o trabalho, vamos logo para a escola, vamos logo limpar a casa, vamos logo fazer tantas coisas. Já levantamos com pensamento nas coisas que vamos fazer e não pensamos em Deus, não elevamos a nossa mente a Deus, porque Deus está lá. Então, como que Deus pode fazer justiça na nossa vida? Se nós não buscamos na oração, se nós não erguemos os nossos braços a Ele, como é que Ele pode fazer justiça? Ele deseja fazer justiça na nossa vida, Ele anseia nos salvar e anseia fazer de nós testemunhas do seu Evangelho. Mas nós sempre estamos ocupados, sempre estamos tão atarefados, e com isso os seus filhos, os jovens, se perdem, porque os pais trabalham duro para dar um futuro para os filhos, para dar boa faculdade, para dar um bom ensino, que são coisas boas. Só que depois deixam os filhos lá, não dão atenção, não dão carinho, não dão amor, deixam eles na televisão, na internet, e se tornam pessoas deprimidas, pessoas que depois crescem e não sabem lutar na vida, não sabem conquistar nada na vida,
não sabe enfrentar a realidade da vida, que é dura. Se dá aos filhos o maior conforto para que eles não sofram, mas a vida é um sofrimento. E nós não preparamos os filhos para sofrer e para crescer no sofrimento, para enfrentar a realidade da vida. Porque estamos preocupados em dar a ele tantas coisas e não ensinamos a eles a rezar, dando o nosso testemunho. Não colocamos a oração como exemplo na vida deles. Depois, alguns colocam até os filhos na catequese, mas os pais mesmo nem vêm para a missa. É a realidade do Brasil. E depois quer que Deus faça justiça na nossa vida. Como que Deus pode fazer justiça na nossa vida? Se nós nem mesmo nos voltamos a Ele. Se nós não procuramos com insistência na oração a Ele, essa justiça que aumenta a nossa fé, que aumenta a nossa confiança nele, como é que nós podemos pretender que Deus venha em nosso auxílio? Se nós não queremos mudar a nossa vida, se nós não queremos buscar melhorar a nossa vida, segundo o Evangelho. Procuramos mudar, sim, segundo o mundo. Então, se estamos em uma casa, queremos uma casa melhor. Se estamos em um carro, queremos um carro melhor. Se eu tenho uma coisa, eu quero uma coisa um pouquinho melhor. E assim eu vou conquistando as coisas da vida, que depois permanecem nessa terra. E que depois os filhos, porque não têm a capacidade de enfrentar o mundo, porque não ensinaram os filhos a crescer, a serem homens, a serem mulheres, a terem dignidade na vida, eles depois esbanjam as coisas, perdem, vão perder tudo. Aquilo que vocês, com o suor de vocês, conquistaram. Porque não deram aos filhos aquilo que eles precisam, a atenção, o amor, a fé. Não deram aos filhos, não estão dando aos filhos. E é o que Paulo nos pede. Paulo fala: fiquem firmes naquilo que aprendestes. Nós esquecemos de que somos cristãos, de que temos um papel na sociedade, que somos chamados a converter-nos a cada dia. Nós esquecemos. Achamos que só ir na missa basta, só se confessar basta, só procurar evitar um pecado maior na nossa vida já basta. Mas nós somos aqueles que procuram a justiça de Deus, quer dizer, procuram viver o projeto de Deus na nossa vida, que é o projeto em que dá a vida às pessoas, que procura transmitir ao outro a necessidade da salvação, a necessidade de se tornarem santos, de buscarem a santidade, de deixarem o mau caminho e buscarem a Ele. Agora, Paulo vai dizer que devemos pegar aqui na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura tem todas as ferramentas, tudo aquilo que precisamos para enfrentarmos este mundo, para vencermos as tentações deste mundo. A Sagrada Escritura tem tudo, por isso devemos ler, meditar, rezar, estudar a Sagrada Escritura, para que ela nos ensine e nos ajude a manter a nossa fé, nos ajude a viver bem na nossa vida, nos ajude a livrarmos dos nossos vícios, para que nós possamos viver a justiça de Deus, para que nós possamos nos converter e assim Deus poderá fazer na nossa vida a justiça dele, fazer aquilo que Ele quer na nossa vida. Por isso, ler, meditar, estudar a Sagrada Escritura é necessário,
para a nossa vida, para a nossa fé. Porque senão, será que Deus vai encontrar fé neste mundo? Como é que pode encontrar fé se essa palavra não é difundida? Se essa palavra não é vivida? Se essa palavra não se encarna também na nossa vida? Como é que pode Deus encontrar a fé se nós, que somos aqueles portadores da fé, que temos a graça de sermos cristãos, a graça de termos a possibilidade, de termos a capacidade de compreender que aqui está a vida, a verdade e a vida, se nós não colocamos a nossa vida e não transmitimos aos outros, como é que se pode encontrar a fé? Como é que ele pode ter a justiça? Por isso, irmãos, procuremos nós perseverar com Deus, perseverar na oração, perseverar na nossa conversão diária, para que Deus de fato faça justiça na nossa vida, para que Deus possa ressuscitar os mortos, porque o homem não pode ressuscitar o morto. A justiça é só de Deus, o homem não pode converter o outro. É Deus que pode converter o próximo através de nós, e principalmente através da sua palavra. Então a justiça é só Deus que pode fazer, e que nós possamos cada dia mais acreditar nessa palavra, ficar firme nessa palavra, alimentar-nos dessa palavra, para que a fé cada vez mais aumente na nossa vida e não venha a esmorecer, não venha a ser trépida, uma fé morna, uma fé que não tem nenhum sentido, uma fé que faz coisas pelas obrigações, para que a nossa vida seja uma vida frutífera para Deus.